Certa vez, uma vez o médico, ele chamou a esposa de um paciente dele. Ele falou, olha, falou para a esposa, o seu marido, disse o doutor, seu marido ele tá com um estresse muito forte. E realmente é perigo de vida, é um estresse assim num nível altíssimo, tá todo descompensado. E você então precisa, acho que a solução aqui para o caso, você precisa todo dia acordar ele com um sorriso, levar o café da manhã na cama, preparar a comida que ele gosta para o almoço, jantar quentinho também na hora, durante o dia, várias vezes ao dia, né? Fazer elogios, falar como ele é a razão da sua vida, como ele é um ser humano brilhante, como você se orgulha dele, né? Dar esses elogios, deixar ele assistir jogo de futebol sem interrupção, né? Sem decidir nessa hora fazer discussões, tratar ele assim, sabe? Como um príncipe. E o médico falou, se a gente manter isso daí por uns 2, 3 meses, eu acredito que a saúde dele possa voltar ao normal. Bom, a esposa saiu do médico, voltou para casa e o marido falou para ela, o que o médico disse? Ele falou que você vai morrer. Bom, nossa paraxá fala sobre o casamento de Yaakov com Rachel e Leá. Yaakov, ele teve amor à primeira vista, desde a primeira vez que ele viu Rachel, ele decidiu que ele ia se casar com ela, pediu para o pai de Rachel, Lavan, para casar com ela, mas Lavan, ele tinha outras intenções, ele fazia muitos esquemas, então ele fez Yaakov trabalhar por 7 anos para que ele pudesse casar com Rachel, mas na hora do casamento ele colocou a Leá no lugar de Rachel, falou que afinal a Leá era mais velha, não se deveria colocar para casar a menor antes da mais velha. Elas eram aparentemente irmãs gêmeas, assim como era também o Yaakov com Esav. Também naquela época o casamento foi de noite, naquela época não tinha a luz elétrica, Thomas Alva Edison ainda não tinha aparecido no mundo, e tem explicações que falam inclusive que o casamento foi na sexta-feira à noite para o Shabat, então ele também ele já cumpria as leis da Torá antes da Torá ser dada, então ele não ia acender mais velas de noite, etc. E foi só de manhã, na manhã seguinte, que ele percebeu que ele foi engambelado, que ele casou com Leá no lugar de Rachel. E o tempo é curto, tem muita coisa para explicar. O Rebbe, vamos deixar então para outras oportunidades, como que ele percebeu que isso foi providência divina, e ele então trabalhou mais 7 anos para casar com Rachel. Ele casou com Rachel após o Sheva Brachot, mas ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Rachel. E esse foi o compromisso dele. A pergunta era, vamos deixar para outra oportunidade, como Yaakov podia casar com 2 irmãs, afinal isso é uma proibição da Torá. Tem uma sihá muito famosa do Rebbe que explica que isso era antes da Torá ser dada, e mais importante era a promessa, o juramento que estava valendo naquela época, era a questão de justiça, o senso de justiça, e ele tinha jurado e prometido para Rachel que ele ia casar com ela. Então isso era mais importante do que o costume dele de cumprir com as leis da Torá, que ainda não estavam válidas. Isso é uma das explicações, o Rebbe traz várias na Sihá. Mas o ponto que eu queria trazer à tona hoje é o seguinte: depois disso tudo, a Torá nos conta, primeira coisa interessante, a Torá fala como aqui, primeira coisa diz a Torá,
que quando Yaakov ele casou com Rachel, ele já era casado com Leá antes, está escrito Ve'yav gam et Rachel mileá. Ele amou também a Rachel de Leá. Como se ele amou a Rachel mais do que a Leá, né? Também a Rachel de Leá. Mas está falando também, quer dizer, ou seja, ele amava as duas. Mas, no próximo passuco, a Torá fala que Deus viu que a Leá é snuá, ela era odiada. Então, Deus, ele fez a Leá, ela ter filhos antes. E a Rachel, ela estava estéril, não estava tendo filhos. Aqui, um parênteses interessante. Yaakov, ele amava as duas. Está claramente escrito, né? Outra vez, Ve'av gam et Rachel mileá. Ele amava também a Rachel de Leá. Ou seja, um pouco mais, mas também. Ou seja, ambas ele amava. Mas no próximo passuco está escrito que Deus viu que a Rachel ela era odiada. Desculpa, a Leá era odiada. Na verdade, aos olhos de uma mulher, se ele gosta mais de outra, ela se sente odiada. Então, aos olhos de Leá, ela se sentia odiada, afinal, ela percebia que o Yaakov amava mais a Rachel do que ela. Isso é um parênteses interessante. Mas, ele amava obviamente as duas. De qualquer forma, Deus ele fez a Leá ter filhos. E ela começou a dar luz na sequência. E nesse momento, está escrito o seguinte passuco, que a Rachel não estava tendo filhos, a Leá tinha filhos. Vater Rachel, e viu a Rachel que lo yaldá le Yaakov, que ela não teve filhos ainda. Vatekane Rachel beachotá. E ela teve inveja na sua irmã. Ela invejou a sua irmã. A Rachel invejou a Leá. Esse passuco, e ela falou ainda para Yaakov Avinu, me dê filhos, senão, metanochi, senão eu vou morrer. E Yaakov falou, você acha que estou no lugar de Deus, né? Tem que rezar para Deus. Muita coisa, o tempo é curto para falar sobre esse assunto, mas falar que a Rachel ela teve inveja de Leá, esse passuco, gera vários questionamentos. Afinal, quando lemos a Guemará sobre o episódio do profeta Jeremias e Irmial, quando houve a destruição do primeiro Betamigdash, e o povo estava sendo levado como escravos do exílio pelos babilônicos, o profeta Irmial, ele foi chorar na Merat HaMachpelah, está escrito, pedir para Avram, para Yitzhak, falar o que está acontecendo com seus filhos, para Yaakov, Moshe, ele invocou todo mundo. E Deus falou, não quero saber. Até quando o povo passou diante do Kever Rachel, onde está enterrada Rachel, Rachel falou, eu não tive inveja da minha irmã. E você vai ter inveja agora de pau e pedra, porque o povo judeu estava sendo exilado, a destruição do Betamigdash era devido à idolatria, ao pecado de idolatria. Se você está tendo inveja de idolatria, que é paus e pedras, eu não tive inveja da minha irmã. Como que eu não tive inveja da minha irmã? E ela explica que ela passou os sinais. A Rachel, ela tinha, Yaakov ele suspeitava que talvez Lavan ia fazer uma artimanha e tentar trocar a Rachel por Leá. Elas eram gêmeas, eram muito parecidas, etc. Ele sabia que o Lavan não era flor que se cheire. De qualquer forma, então ele fez alguns segredos, uns sinais para ela ser identificada como Rachel e não como Leá. Como ele ia saber? Um sinal, ela tinha que entrar em casa e falar Haná, que era as mitzvot que tem a ver com as mulheres, né, que é Ner, que é Halá, Ner, etc. E tem o outro detalhe, também tem explicações que falam que ela tinha que puxar tanto o lóbulo da orelha, o polegar, da mão e do pé. Eram alguns sinais que tinham. De qualquer forma, a Rachel, quando ela percebeu que a sua irmã Leá estava sendo colocada no lugar dela, está escrito que a Rachel passou os sinais para a irmã dela, Leá, porque ela não queria que a irmã passasse vergonha. Nesse momento, que imagina se Yaakov descobrisse no meio da noite, ia sair um escândalo. Então, para que a irmã não passasse por essa vergonha, e a irmã não sabia. Tanto que a irmã não sabia que ela passou de tal forma, não só que ela passou esses sinais, ela passou falando, esse é um costume da nossa família. Falar Haná, puxar o polegar, tudo isso daí é o costume da família. Ela não passou como se fosse esse um sinal que eu tenho com Yaakov. Para a irmã não ter vergonha, também que ela está sendo colocada no lugar de Rachel. A irmã, a Leia, nunca sabia que ela estava sendo colocada no lugar de Rachel. Como assim ela não sabia que a Rachel ia casar? Não, porque essa promessa o Yaakov fez só para Rachel. Ela não sabia. Tanto é o caso que quando a gente vai ver claramente no passuco
que o Reuven, o primeiro filho de Leá, ele vem com os jasmins do campo, e a Rachel pede, por favor, se me dê essas jasmins. A Rachel pede para Leá, a Leá fala, não basta que você roubou meu marido de mim, você também quer pegar as jasmins do meu filho? Ou seja, na cabeça da Leia, a vida inteira, a Rachel que está casando com o marido que era dela, quando na verdade era tudo ao contrário. E a Rachel fez isso para a irmã não passar vergonha por nenhum instante, e nem depois de casar ela fala assim, na verdade, sempre era eu com... Yaakov queria casar comigo. Ela nunca revelou isso para a irmã. Então ela fala, eu segurei a minha inveja, e é uma coisa interessante, explicam nossos sábios, Deus não escutou nem para Avram, nem para Yitzhak. Avram fez se jogou no fogo por Deus. Yitzhak, ele deixou Avram levar ele para o sacrifício. Falam nossos sábios, sacrificar a vida por um instante, Messirut Nefesh, é muito grande. Mas o que a Rachel fez, ela está sacrificando a vida inteira dela pela irmã. Isso é... Na cabeça, quando ela estava dando simanim, ela não sabia que depois Yaakov ia tentar casar com ela de volta depois. Ela estava dando a vida inteira dela para a irmã não passar vergonha. É o Messirut Nefesh da vida inteira. Por isso Deus falou, Yesachar lepulater, deixava o manim ligvulam, o seu choro eu vou escutar, porque você não teve inveja da sua irmã e guardou tudo isso. Então a gente fala que o choro de Rachel e Leá é isso, que ela não teve inveja da irmã, uma coisa tão grande, e aqui o pastor fala que ela teve inveja quando a irmã começou a ter filhos. Uma grande pergunta, interessante só, uma coisa muito bonita que eu escutei, que está escrito quando o Yonatan, o filho do rei Shaul, ele faleceu, o David Amelech, ele faz todo um espé, todo um choro, um lamento pelo falecimento de Yonatan. Yonatan, ele era o melhor amigo de Davi, eles fizeram um pacto, né? E Yonatan, ele era o príncipe herdeiro, teoricamente, do rei Shaul, e David Amelech, ele seria o concorrente ao trono real. E tem todo o Haftarah que a gente fala no Shabbat Rosh Chodesh e Machar Chodesh, a gente fala sobre como o Yonatan salvou a vida de David Amelech. E o rei Shaul, o pai dele, ficou bravo, falou, você não sabe que ele estando vivo, é você que perde o reinado, ele está no seu lugar. E mesmo assim ele foi lá, ele fugiu do pai, foi lá e salvou a vida do David Amelech. Quando o Yonatan falece, o David Amelech fala que o seu amor para mim era maior do que Avat Nashim, do que amor de mulheres. Muita gente tenta interpretar isso de forma errada, equivocada. O Maram Mifano, ele fala, olha que bonito ele fala. Ele não falou amor de homem para mulher, não é isso que ele está falando. O que o David Amelech está falando do Yonatan é que o amor que ele teve por ele é maior do que o amor de mulheres. Que mulheres são essas? Era Rachel e Leá. Da forma que Rachel, ela deixou Leá casar com o marido, o pretendido dela, quando se colocar no lugar, e que mulher é essa? A mesma coisa Yonatan está fazendo com o David Amelech. Yonatan é descendente de Rachel, porque ele é filho de Shaul, que é da tribo de Binyamin, e David Amelech é filho de Eudá, que é da tribo, que é descendente de Leá, filho de Leá. Então ele está falando, aquilo que você fez comigo é maior do que amor de mulheres, do que as irmãs, Rachel com Leá. Mas nós não somos nem irmãos, e você fez isso comigo. Isso que ele está falando da vida Amelech. Mas então, como pode, aqui então a Torá falar de Kinat, de inveja entre Rachel e Leá quando teve os filhos? E a resposta que o tempo está estourando, a resposta simples é o seguinte. O Pirkei Avot falar que a Kinat, a Avá, que a inveja, ela tira a pessoa da vida. É uma coisa horrível, geralmente. A inveja é uma coisa que a pessoa pode perder a vida com isso. É um sentimento ruim, teoricamente. Mas não é o sentimento que Deus criou, puramente o sentimento de inveja, não necessariamente ele é ruim. Ele é ruim quando ele é empregado da forma errada. Tanto que está escrito também no Pirkei Avot, que Nat Sofrim, quando tem a inveja entre sábios, isso aumenta a sabedoria. O Rebbe fala no Yom Yom, inclusive, que você deve ter inveja de quem é superior a você no nível espiritual. Quando a inveja, você não tem inveja do que o outro tem, querendo tirar do outro, mas você usa a inveja de uma forma positiva. Como assim? Você fala, como o outro alcançou esse nível de sabedoria, de estudo, ou esse nível de espiritualidade, então eu também quero alcançar esse nível. E isso te dá um gás, isso te coloca força para você estudar, para você rezar mais. Então essa inveja é positiva. O Midrash fala que sem inveja o mundo não existiria. Sem inveja ninguém iria casar, ninguém iria comprar coisas, Por que você compra uma casa? Porque outro tem. Por que você casa? Tudo que você faz também é porque você vê o outro alcançando esse status. Se você não quer tirar do outro, você quer
na verdade, alcançar o nível do outro é uma inveja positiva. Então essa foi a inveja que a Rachel teve de Leá. Ela falou, com certeza se Leá mereceu ter esses filhos é porque ela está rezando de uma forma boa, porque ela está fazendo alguma mitzvah de uma forma especial. E eu quero alcançar esse nível para que a minha tefilá seja aceita. E assim ela alcançou, ela também teve Yosef e Binyamin. Aí o de hoje, dia 8 de Kislev. A pessoa tem que pensar quão grande é a bondade de Deus com ele. Apesar que a pessoa é tão pequeno, ínfimo, que fechou Adam como o ser humano realmente é. E a Rol, mesmo assim, ele pode ele consegue causar um prazer, uma alegria no maior dos maiores, Deus. Que a gente não consegue nem imaginar a grandeza de Deus. Então a pessoa tem que sempre pensar sobre isso e sentir. Ele tem que sempre pensar sobre esse assunto e se inspirar como sua avodá, ela causa um impacto em Deus que é infinito. Então isso vai trazer nele um entusiasmo no coração e no seu serviço. Muito bem.